Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara da URGS. Então no primeiro vídeo a gente falou sobre limites de funções racionais, quando x tende a um número real. Eu dividi esses limites em 3 casos. Hoje eu quero falar para vocês sobre alguns outros limites importantes. Primeiro eu vou falar sobre limites que envolvem radicais. A gente vai ter um truquezinho especial que vai funcionar nesses casos. E depois a gente vai falar sobre limites de funções compostas, que aparecem bastante também. Vamos ver como é que a gente resolve esses limites. Então vamos começar com o primeiro caso, que são os que envolvem radicais. Esse exemplo 1 aqui, o que a gente está calculando? A gente está calculando o limite de x menos 1 sobre raiz de x menos 1 quando x tende a 1. Se a gente substituir o x por 1, a gente vê que a gente vai ter 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então eu preciso de alguma técnica para conseguir calcular esse limite. Uma coisa que a gente pode fazer é multiplicar a fração em cima e embaixo por raiz de x mais 1. Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, é a mesma coisa que multiplicar por 1 e a minha fração não se altera. Aí eu vou fazer esse truque, então. Aí o que vai dar o resultado? Eu vou ter o limite quando x tende a 1. Desse produto em cima eu não vou fazer nada, eu vou deixar ele multiplicando assim, raiz de x mais 1. E embaixo o que a gente vai fazer? Embaixo a gente tem que fazer essa multiplicação, mas eu posso, ao invés de multiplicar fazendo a distributiva, eu posso pensar que isso aqui é um produto notável, né? Esse produto notável aqui, a menos b vezes a mais b é a ao quadrado menos b ao quadrado. A gente vai usar bastante isso para poupar um pouco as contas. E aqui vai dar raiz de x ao quadrado, que é x, porque x é positivo, menos 1 ao quadrado, menos 1. Aí, o que a gente pode fazer? O próximo passo, eu posso simplificar, cortar o x menos 1 que está em cima com o x menos 1 que está embaixo. E aí o meu limite vai dar limite, quando x tende a 1, de raiz de x mais 1. E agora, se eu substituir o x por 1, eu tenho raiz de 1, que é 1 mais 1, esse limite vai dar 2. Então eu fiz um truquezinho e consegui simplificar o que estava dando 0 e calculei o limite. Nesse próximo aqui, a gente vai fazer um procedimento bem parecido. Se a gente substituir o x por 9, a gente tem raiz de 9, que é 3, menos 3 dá 0, sobre 9 menos 9, 0 sobre 0, mesma indeterminação. Então, eu vou tentar usar o mesmo truque, Eu vou pegar, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 3. O que vai dar isso? A gente vai, em cima, fazer o produto notável e vai dar x menos 9, o mesmo produto notável de antes, e embaixo eu vou deixar indicado para eu poder cortar depois o x menos 9, né? Eu não vou realizar essa multiplicação aqui, porque a gente sabe que o objetivo vai ser simplificar o x menos 9 com x menos 9. Então eu nem multiplico. Aí a gente faz esse corte aqui, e isso vai dar limite, quando x tende a 9, de 1 sobre raiz de x mais 3. O que vai dar? Se eu substituir agora o x por 9, eu tenho 1 sobre 6, 1 sexto, esse é o resultado do limite. Então, o nosso objetivo é bem parecido com o das funções racionais. Nas funções racionais, eu tentava simplificar o fator que estava dando 0, em cima e embaixo, cortar ele. E aqui eu tento fazer a mesma coisa, só que as contas são um pouquinho mais complicadas, então a gente faz esse truque para conseguir cortar. Agora a gente vai entrar no caso dos limites das funções compostas. Então, em primeiro lugar, eu queria relembrar rapidamente algumas propriedades que a gente tem sobre limites. Eu estou supondo que o limite de f e g existem, né? O limite de f quando x tende a eu estou chamando de L1, o limite de g quando x tende a eu estou chamando de L2. As propriedades que a gente tem são as seguintes. Primeiro, o limite da soma de f e g é a soma dos limites. O limite da subtração vai ser a subtração dos limites. O limite do produto é o produto dos limites. E aqui um caso particular, quando uma dessas funções for constantes, a gente tem que o limite de uma constante vezes uma função é essa constante multiplicada pelo limite da função. Tudo isso supondo que o limite existe.
E o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero, né? Porque eu não tenho divisão por zero. Quando eu tiver que o limite do denominador for zero, a gente vai ter que fazer algum procedimento, ou estudo do sinal, ou simplificação, como a gente já viu no vídeo sobre funções racionais e no início desse vídeo aqui também. Para calcular o limite de uma função composta, a gente tem a seguinte propriedade. Então, se o limite de g de x é L, ou seja, esse limite existe, e f é uma função contínua nesse valor L, então o limite de f composta com g é simplesmente f de L. Então agora vamos finalizar com alguns exemplos de limites de funções compostas. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular limite de raiz de x mais 3. X mais 3 é uma função, raiz seria outra. Quando eu aplicar x tendendo a 2 aqui nesse polinômio, eu vou ter 5. Tá? 5 não é ponto de descontinuidade da raiz quadrada, então eu posso dizer que esse limite é simplesmente raiz de 5. Esse outro aqui. Eu vou fazer x tendendo a menos 1, e a minha função inicial, que eu tenho que calcular o limite, seria essa aqui, x ao quadrado menos 1. Depois eu vou fazer a composta de 2 na x com x ao quadrado menos 1, e eu tenho a função toda. Se eu fizer o x tendendo a menos 1, x ao quadrado menos 1 vai dar 0, e aí a gente pode dizer que esse limite é 2 na 0, que é igual a 1. Esse aqui já vai ser um pouquinho mais complicado. A minha função de dentro da composta seria essa 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Quando eu substituir o x por 2, isso aqui vai dar 1 sobre 0, tá? Então a gente teria que fazer o estudo do sinal dessa função aqui para descobrir esse limite. Mas eu consigo ver que essa função aqui é sempre positiva, tá? Porque eu tenho um quadrado e em cima é positivo. Então, a gente nem precisa fazer o estudo do sinal para ver que isso aqui vai dar sempre positivo e, portanto, o limite é mais infinito. E quando eu fizer a raiz cúbica de mais infinito, isso vai continuar sendo mais infinito. Tá? Esse último aqui, eu tenho a função e na x composta com essa função racional x ao quadrado sobre x menos 1. Tá? Em primeiro lugar, deixa eu falar um pouquinho sobre a função e na x. Tá? A minha função f de x igual a e na x é uma função exponencial, onde a base é esse número e, que e nada mais é do que um número irracional, que é aproximadamente 2,7. Tá? Na verdade, isso vai ter infinitas casas, né? A gente pode pensar simplesmente como 2,7 já está mais do que suficiente. Tá? É um número entre 2 e 3, mais próximo do 3. Essa exponencial vai ser bem usada no cálculo. Depois, quando a gente trabalhar com derivadas, a gente vai entender por que isso aqui é tão importante, por que essa base da exponencial vai ser tão importante. Tá? Então, isso aqui é simplesmente uma função exponencial onde a base é esse número fixado. Vamos calcular esse limite. O limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, vai dar 0 sobre 0. Então, a gente tem que fazer limite, quando x tende a 1, de e na x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1. Aí eu vou poder cortar o x menos 1 e vai sobrar limite, quando x tende a 1, de e na x mais 1. E agora isso aqui vai dar e ao quadrado. Tá? E ao quadrado é um número, esse é o resultado do limite.